tudo isso estaria desafiando, confrontando, vou usar a palavra transgredindo, as noções tradicionais de desenho, né? Mas ele mantém, digamos assim, e sobretudo aqui, é isso que parece ser mais flagrante, né? Não só a ideia de que aquilo é uma coisa no papel, ainda que seja esse papel japonês, hiromi, né? Não sei o quê, e continua mantendo a tradição, digamos assim, do material sobre esse papel, do negro, inclusive, que é muito gráfico, tá? Então, eu tenho uma convenção e eu tenho um extrapolamento dessa convenção, né? Acho que isso é interessante para pensar. Então, aí, bom, isso poderia ser entendido como assim, um artista que não aceita, né, o habitual, não aceita a ideia da repetição, da coisa, do procedimento existente, tá? E então, o modo de aquilo ser feito, daquilo aparecer, né, tem esse caráter de desafiar a convenção, tá? Então, eu não desenho um círculo, tá? Uma circularidade, vamos chamar assim, tá? Porque senão eu não quero fazer círculo, né? Não tem essa finalidade, essa intenção. Isso é da ordem do projeto, né? A intenção, da vontade e tal, né? Mas também não é um mecanismo de ação, digamos assim, como os surrealistas gostavam de dizer, uma ação, um automatismo, assim, né? Para não saber o que está fazendo. Não, é muito controlado, inclusive, né? Então, nesse negócio que ele fala assim, olha, você está jogando chumbo no canto da parede, você está falando, isso aí é uma espécie de trabalho que é uma espécie de comentário ao Pollock. Ele falou, não. Né? O Pollock faz uma coreografia, está escrito assim, né? E ele desenha. Eu não. Eu faço isso, repito várias vezes, né? Espero um tempo passar para aquele solidificar, depois tiro e faço. Então, não, é trabalho. Trabalho, né? É reiteração, né? Então, aqui nesse trabalho, tem muita reiteração de trabalho, condensação de trabalho. Eu não sei se vocês sabem que é esse bastão oleoso, que faz uma espécie de, tem uma forma de um... Eu vi uma foto que parece um sabão, assim, de que ele... Né? Ou ele dilui aquilo, né? Esquenta e transforma em uma espécie de óleo para fazer essa maçaroca toda que sai aqui, né? Então, esses procedimentos você nunca perde, dá para notar vários tipos de procedimentos. Então, esse trabalho nunca é eliminado, tá? E, ao contrário, tem uma condensação de trabalho. Uma das razões para que eles atuem muito no espaço, né? Acho que foi o Ronaldo que falou isso, né? É que tem muita condensação, intensidade de trabalho, sobra, tá? Sobra trabalho, esse trabalho permanece aqui. Bom, mas aí... por que essa ideia de inscrever signos num campo não funciona muito bem para ele, ou ele não aceita, né? E faz isso aqui, que basicamente quase que ele cobre inteiro, né? Ele mantém a ideia de coisa sobre papel e, em muitos casos, a moldura, que também era uma complicação, né? Então, tem essas duas coisas, parece que mantém dentro do desenho, mas tem um efeito diferente, né? A outra coisa também, né, que é muito visível, de trabalhos como esses desenhos aqui, que como eles são atuais ao espaço em que eles estão, essa sala, tá? Eles não pretendem ser, digamos assim, relevos no sentido tradicional, de que é uma tridimensionalidade que avança da tela, como muitos trabalhos foram feitos assim, na tradição da arte brasileira, né? Essa ideia do quadro que começa a ganhar uma tridimensionalidade a partir da ideia daquilo ganhar um elemento físico ali, tridimensional. Não é exatamente isso. Embora você note que tem uma granulação, uma espessura, não é esse problema de sair do plano para o espaço, nesse sentido de que a coisa, como uma colagem, que vai ganhando elementos tridimensionais, aquilo vai saindo. Por que esses desenhos são atuais ao espaço que eles estão? São atuais no sentido que você entra nessa sala, tá? E você pode estar olhando para o jardim ou para o painel, mas você sente que tem uma coisa aqui do seu lado, tá?
Você está de costas, você está olhando isso aqui de frente, você sente que tem uma coisa assim atrás. Seu corpo percebe isso. Tá? Essa massa que ele chama, esse peso que ele chama, aquela sala é primorosa por causa disso, porque ele coloca você vendo aqueles traços, mas você tem aquele negócio do lado assim. Tá? Esse você percebe, você sente isso, né? Esses desenhos, né? E não de uma forma assim incisiva no sentido literal, de que são desenhos que vão se tornando tridimensionais, né? Mas ao contrário, né? É diferente. Então, tem uma forma de ver o quadro, a convenção do quadro e o desenho, que é você olhar da moldura para dentro. Tá? Então, né, por exemplo, traços, gestos, ou mesmo a pintura, né, é da moldura para dentro. Tá? E um traço, digamos assim, dentro de uma folha de papel em branco, sempre o traço vai aparecer primeiro e aquilo que é branco vai recuar, né? Isso cria esse negócio que a gente chama de figura e fundo. Tá? Então, a arte moderna tentou eliminar ou suspender essa ideia de que existem formas privilegiadas que você vê primeiro para depois você ver outra coisa. Tá? Então, toda a questão do cubismo seria como a figura e o fundo, né, são simultâneos. Tá? Então, aquilo é tão importante quanto isso e você não tem exatamente uma noção de que, né, ao contrário, na tradição do retrato, né, do Rembrandt, mesmo assim, sempre o cara está na frente e o fundo, né, é aquilo que ressalta a figura. Tá? Por isso que a ideia da moda, isso era uma certa ideia ou convenção de arte, de que a arte você não confundia com a parede, por exemplo, né? Ou com o piso, ou com o teto. A arte é arte, com a quadro é quadro. Tá? Aí você via, digamos assim, de modo mais límpido, né? A intenção, a vontade do artista colocada em termos de gestos, de disposição, de espacialidade. Então, por isso você tinha, digamos assim, um artista inteiro ali, né? Uma coisa e outra. Tá? Francamente, isso aqui você não adianta ficar olhando assim, procurar alguma coisa dentro desses trecos aqui. Trecos, vou falar fora. Não adianta ficar olhando. Não é dessa ordem, né? Então, claro, isso não é o Serra que inventou, isso é uma discussão, né? É uma posição que foi colocada lá por aquele tal minimalismo, né? Quando disse assim, olha, né, aqueles minimalistas que trabalhavam com formas muito simples, né, cubos ou coisas, figuras assim, volumes muito simples, né? E eles chamavam assim, não, eu não quero fazer uma composição, tá? Trabalhar com uma coisa aqui, mesmo sendo Mondrian, né? Trabalhar aquela grade, colocar um azul aqui, um amarelo aqui, porque tudo, em tese, tem aquele limite que são relações que eu vejo aqui dentro. Tá? O minimalismo diz assim, não, eu quero trabalhar, né, e eu não vou idealizar que a arte possa ser uma coisa pura. É uma coisa física, é uma coisa literal, é uma coisa específica, vamos chamar assim, tá? E que está no espaço real das pessoas. Eles chamaram isso de literalidade, é uma coisa literal, né? A gente que acha que quando entra numa galeria, vai encontrar uma coisa idealizada chamada arte. Mas aquilo, né, é uma valorização, alguns podem chamar de valorização ideológica, ou sei lá, mas olha, isso aqui, né, tem um lugar para você ver isso. Tá? Esse lugar não é alguma coisa que, né, neutra, sem nenhum comprometimento social, econômico, não está ali, né, e aquilo cria uma condição, né, específica de percepção, de valores, de memória, de tudo isso. Aquilo já é uma convenção. E a galeria, o museu já é uma convenção. Né? Então não é nada assim, um campo de relações puras. Aquilo já está tudo lá. Né? E aí tinha aquele problema seríssimo que também, né, você achava que a arte era um alto valor, mas depois alguém ia lá, comprava e, bom, já era, né? Uma mercadoria, tem tudo isso, né?
E era feito, então tinha um trabalho investido em tudo aquilo. Tá? Então esses artistas americanos dizem assim, olha, eu vou fazer alguma coisa, né? Aí tem várias modalidades de alternativas, estratégias dessa arte contemporânea se colocar, mas uma delas é o seguinte, né? Eu posso dizer que eu vou contrariar frontalmente essa institucionalidade. Então, por exemplo, um Duchamp faz isso quando ele coloca aquele urinol no museu. Tá? E ele dizia que aquilo ele pegou de qualquer lugar e colocou lá. Então, o problema é o ato. Né? Então, o fazer não é mais interessante. Né? Então, é o ready-made que eles chamam, é um pronto. Né? Qualquer coisa, então eu pego um banquinho, pego uma roda de bicicleta, só enfio uma coisa na outra, pego uma pá, né? Lá no lugar tem uma pá pendurada, então esse é um gesto crítico. Tá? Eu não estou aceitando as regras do jogo, mas eu estou mostrando as regras do jogo. Tá? Então essa é uma questão interessante, né? Que diz assim, olha, a arte não é essa coisa pura, idealizada e sacrossanta, né? Para o Michelangelo era uma conversa com Deus, né? Essa coisa toda. Por isso que é aquela coisa da inspiração, da transcendência. Então, para o Serra é trabalho. Trabalho, né? É trabalho. Então ele diz assim, olha, não necessariamente essas coisas aqui eu tenho que fazer pessoalmente, né? Mas eu gosto de fazer. Então você vê fotos dele lá com um macacão, né? Ele fala assim, a minha formação é de operário, eu faço questão de manter essa ideia de que eu sou da classe operária. Né? E usa procedimentos industriais. Então, a importância dessa inscrição, de perceber, não o gesto, mas a operação ou o processo que está fazendo, está resultando aqui. Tá? Então, eu não vejo o campo interno. Tá? Eu faço alguma coisa, né, para conversar com os lugares específicos. Isso que a gente chama de fazer o trabalho com um contexto, né, com um lugar. Né, seja a escultura, seja os desenhos, né, isso aqui está falando com o espaço aqui, agora. Né, por isso que não dá para olhar daqui para dentro. Né, é olhar isso aqui com isso aqui, simultaneamente. Tá? Então, essa sala você sente que tem uma compressão, né? E aí tem as escolhas específicas de material e de, por exemplo, do negro. Né? Ele diz assim, ele sempre disse assim, olha, é porque isso dá mais unidade. Né? Você não tem muita dúvida. Né? Quanto mais unitária a forma, não tem parte, não tem lá, nem cá, não sei o quê, mais isso fica presente. Né? E você sente mais as densidades disso, o peso, a afetação que isso está colocando. Assim. Então, eles dizem assim, isso aqui tem uma tendência a comprimir o espaço. Tá? Então, o que eu faço? Estou chamando a atenção para esse espaço aqui. Tá? Eu abro isso aqui e aqui, porque a luz vai entrar assim. Tá? Aí eu já olhei isso. Tá? Aí eu abro o pátio. Né? Chega lá em outros... Aí, determinados espaços são corredores abertos, determinados espaços são corredores semi-abertos. Tem a última sala ali, é mais fechada, tem uma sequência, então outra sala diferente. Tá? Então, eles assim, não, os trabalhos trabalham, é a obra e o contexto, Tá? Então, é uma forma de dizer assim, olha, você tem que prestar atenção, né? Uma coisa meio básica, você tem que ficar atento, prestar atenção às coisas. Tá? Aí é que começa, né? Olha, toda vez que uma obra... Então, eu não faço uma obra no ateliê para depois colocar aqui, né? Ou, aí, eu faço coisas para este lugar. Né? Eu entendi, eu sei que são desenhos que ele fez em algum lugar, tal, mas aí ele vai colocar isto nesse espaço, né, do modo dele. Né? Ele não vai chamar o curador lá para, olha, monte a minha exposição. Ele faz questão de
Tá? Então, eu revi essa última sala aqui, que era uma sala que eu ainda tenho um pouco de... Então, eu fico olhando aquilo para saber um pouco, né? E aí você fica meio que olhando, né? Vocês viram essa última? Depois pode dar uma passada lá naquela sala, que são desse formato vertical, são 2 folhas de papel, tá? Então tem uma faixa preta e uma faixa branca, né? A de cima é o inverso disso, para dizer que o branco e o preto podem ter equivalências de peso visual, peso, né? Então, essa ideia de equivalência, né? A mesma proporcionalidade de baixo e de cima, só que inverte, né? Aí eu falei assim, tá, mas se eu vira só nesse sentido, eu estou vendo para dentro, né? Aí por isso que eu fico ainda meio olhando para aquilo mesmo também. Só que aí você nota que ele disse assim, bom, eu vou abrir a casa, aqui, lá, tá? E eu vou deixar a luz natural entrar, né? Ou seja, eu estou tirando parede, ou seja, suporte para expor mais desenhos. Aí ele sempre ele fala, né, na exposição, eu sei que eu vou expor menos desenhos. Tá? Eu vou expor menos desenhos, mas eu vou fazer com que os trabalhos conversem com o espaço, né? Tá, aqui tudo bem, né? Então, o tamanho disso aqui tem a escala da casa, tá? Então, os problemas da escala, né? Então, ele sabe que aqui nessa sala precisa de um trabalho grande. Essa sala tem no corredor, então aqui tem vou chamar de rounds, assim, porque é uma série que ele fez, rounds, porque é um espaço mais de transitividade, mais aberto, tá conversando com o pátio, né? Na outra sala, então, ele tem só um plano aberto, o resto é uma parede. Então, tem 2 coisas aqui, aqueles desenhos aqui, e atrás ainda tem mais uma salinha com outros trabalhos, mais reclusos, tá? E naquela sala são as salas mais confinadas, tá? Num outro corredor mais tem um brise, tá? Então, aqueles trabalhos daquele corredor também eu fico olhando, fico pensando ainda exatamente, né? Isso revela uma das coisas do CERC, que são trabalhos que falam com o lugar, então você tem que estar muito envolvido. Eu não sei se a Ana, que está aqui todo dia, né, vai descobrindo coisas a cada dia. Exige esse contato, essa permanência, essa convivência, etc. e tal, tá? Então, hoje eu fui lá e falei assim, mas que diabo é? Vou tentar ver, né? Eu não sei, eu fiquei com a sensação de que aquilo... Aí eu fiquei contando quantos quadros tem nessa parede, quanto tem nessa, quanto tem nessa, quanto tem nessa, quanto tem nessa. Né? Que é uma coisa meio simples, meio minimalista, assim, né? Aí você, 1, 2, 3, essa parede, 1, 2, 3, 4, 5, essa parede, 1, 2 aqui, um aqui ou dali, você fica olhando e contando. Mas por que você fica contando? Né? Porque é o tamanho da parede. Pelo menos foi isso que eu falei, talvez tenha alguma coisa ali, né? Que é muito, não sei, precisa ver, é muito ortodoxamente minimalista, no certo sentido, né? Porque é serial, assim, né? Mas aquela ideia de equivalência e peso, né? Está falando, olha, perceba que a ideia de equivalência e peso é dentro e fora, tá? Então, são obras que trabalham com o contexto. Aí vem a grande questão com a arquitetura, para mim, na minha interpretação, até onde eu parei, né? Que é o seguinte, ele diz assim, toda obra que conversa com o contexto, tá? Então, o desenho, a escultura, é uma linguagem, mas o contexto é outra linguagem, tá? Então, vou fazer uma relação entre 2 linguagens. Tá? A linguagem do desenho tem a sua convenção, tem a sua especificidade, e eu, Serra, estou dentro da ideia de desenho, mas eu nunca vou aceitar fazer desenho como todo mundo entende o que é o desenho. Mas também não quer fazer pintura. Ele diz assim, não, eu não quero cor porque achei estranho aquilo. Ele diz assim, cor ainda é muito instável, né? Remete muito à natureza, que era uma velha definição lá atrás, né? de que cor é instável, né? Cor é nuance, cor não dá muita unidade da forma. Não sei se eu entendi muito bem o que ele estava falando. Ele está querendo reenfatizar a ideia do negro, né? Que dá mais densidade, unidade. Esse negro aqui é interessante porque sabe que o negro aspira a luz, né? Mas
tem um certo comportamento também, né? Dependendo da situação perceptiva do dia, tem até talvez um certo, vou chamar assim, um certo, eu não vou chamar brilho, porque brilho seria essa coisa da cor, né? Mas tem alguma coisa que às vezes dá uma oscilada assim, né? E até alguém disse que seria interessante ver isso aqui conforme a luz vai acabando também, tá? Então, uma linguagem que é a do desenho, que ele procura experimentalmente levar adiante, tá? Porque ele sempre tem essas declarações, né? Então eu não faço o que todo mundo quer, porque isso é indústria cultural, tá? Isso é atender ao mercado, então dá o que o público quer, né? E essa coisa muito de resistência. Ele fala assim, todo artista tem que ser um artista, ele deu uma entrevista, não sei se foi para a Veja, falando, né, algumas coisas sobre alguns artistas hoje consagrados, né, como Arish Kapoor, Damien Hirst e sei lá, né? Não sei se ele falou de outros, falou assim, olha, isso aí tudo estão a favor da imagem da arte, da divulgação, isso não tem nada a ver com ele cobrava que os artistas tinham que ter uma postura crítica, contundente. Bem, um artista da década de 60 e 70, né? Dessa geração ainda, tá? Então tem esse caráter de confrontar no sentido crítico as convenções. Então, a linguagem e o meio específico, que é o desenho ou a escultura, ele está lá confrontando, né? Mas ele também, quando ele diz assim, nesse meu trabalho, eles são contextuais, mas não é, mas eu devo contestar também esse contexto, porque aceitar a convenção do lugar é aceitar as convenções existentes, tá? Do museu, da galeria, ou do museu projetado para ele, ou destinado a ele. Então, eu não vou aceitar isso, nunca. Tá? Veja que coisa complicada isso, tá? Não sei o quê. Então, é uma das razões, digamos assim, inclusive dos confrontos, aí sim, confrontos mesmo, que ele tem com vários arquitetos. Ele diz assim, os arquitetos não querem meu trabalho, por quê? Porque eu vou fazer o meu trabalho e os arquitetos não querem modificar o espaço deles, né? Mas eu só posso fazer o meu trabalho modificando o espaço deles, né? Então, ele diz assim, ele tem palavras muito generosas e bonitas para o Le Corbusier. O Le Corbusier disse assim, mas certamente o Michelangelo, quando fez aquela Capela Sistina, né, ele não queria que as pessoas vissem a parede, sim o juízo final, né? Mas o arquiteto quer que você veja a parede, né? E ele fala isso contundentemente, né? Bom, isso pode ser até uma coisa assim, né? Parece que ele tinha lá um espaço em frente ao Beaubourg, reservado, chamaram ele para fazer, ele queria fazer uma peça muito grande, né? Que um pouco ia acabar um pouco com a ideia da visibilidade ideal do Beaubourg. Aí o cara, eu não sei se o Renzo Piano, o Richard disse, não vai fazer aqui não, né? Porque você vai atrapalhar a entrada. Aí ele diz assim, não, você está querendo dizer que as pessoas vão ter que atravessar a minha escultura para entrar, né? Então, atuar no espaço urbano é confrontar as condições de espaço existentes, que não são neutras, todo mundo sabe disso, tá? Aí, tem uma questão, né, que é o seguinte, eu até trouxe o catálogo aqui, porque eu não consegui lembrar de cabeça, eu vou pegar aqui, vou fazer um resumo aqui, da conferência que ele deu, quando ele veio aqui, ele falou no L85, tá? Existe uma ideia, ou um modo de discutir a arte, que foi mais ou menos, né, para a felicidade ou infelicidade de quem formulou isso, né, foi formulado e foi uma espécie de mantra do chamado da arte moderna. A arte moderna é muito exagero, né, do modernismo, né? É um crítico de arte chamado Clement Greenberg, né, que disse lá que toda linguagem deve buscar a sua especificidade, tá? Toda linguagem, então, por que a pintura tradicional, né, não tem especificidade e a pintura moderna teria mais especificidade?